Vamos dar continuidade do estudo a qual nós estamos estudando, falando sobre o amor de Deus. O amor de Deus, meus amados, ele vai muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Nós que aceitamos a Jesus, que temos a convicção que Ele é verdadeiro e que Ele está vivo dentro de nós. Nós não podemos recuar. Nós temos que permanecer firme e confiante. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Meus queridos, a importância de servir a Deus e estar na presença de Deus é que nós somos a carta de Cristo, não escrita com tinta, nem em tábua de pedra, mas na tábua do coração. Aqueles que amam a Deus, que entregou a sua vida na mão do Senhor Jesus, ele está selado. E ele tem a certeza que ele não foi comprado com dinheiro, mas ele foi comprado com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. João, capítulo de número 3, versículo 4, fala sobre a pergunta de Nicodemos para Jesus, que diz assim: e disse Nicodemos, como pode ser um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele naquele momento. Jesus estava falando para Nicodemos sobre a salvação, sobre o arrependimento, que para o homem entrar nos céus, para o homem se aproximar-se de Jesus, para o homem chegar a Deus, ele tem que renunciar. Ele tem que renunciar. E muitas das vezes, para nós renunciar a algo,
que está dentro de nós é muito difícil. Por isso que Jesus, ele diz em sua palavra: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E este vai estar convosco até o fim dos tempos. Muitas das vezes, a palavra, ela é dura. Muitas das vezes a palavra, no momento, o homem fica sem entender, sem compreender. Por isso que nós, que lemos a palavra de Deus, nós temos que pedir a direção do Espírito Santo. Porque sozinho nós não vamos conseguir. João capítulo 6, versículo de número 60, diz assim: dura é essa palavra para ouvir. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Meus amados, nós vemos aqui que Jesus, ele falou para os discípulos: aquele que come da sua carne e beber do seu sangue, esse faz parte dele. Quando os discípulos escutam esta palavra, eles ficaram ali meditando. Eu imagino que eles ficaram perguntando um para o outro: do que ele está falando? Mas Jesus aqui, ele já estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Ele estava falando que ele ia passar pelo momento difícil, mas que ele ia ressuscitar. E aqueles que se arrependem dos seus pecados, vai comer da sua carne e beber do seu sangue. Somente aqueles que reconhecer verdadeiramente o Senhor como Deus. Não apenas de palavra, mas tem que deixar a presença de Deus invadir na sua vida. Nicodemos, ele queria conhecer a Jesus. Imagino, meus amados, que Nicodemos sai para se encontrar com Jesus. E ele chega, quando se aproxima de Jesus, ele diz: eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém faz o que tu faz.
Mas quando se aproxima de Jesus, Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Ele ficou ali sem entender. Como nascer de novo? Sendo um homem velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele se preocupou. Ele se preocupou. Mas Jesus estava falando para ele que era necessário ele se arrepender. Que era necessário ele tomar uma atitude para alcançar a vida eterna. E aqui Jesus está pregando na sinagoga. Aqui Jesus está falando para um povo, para os seus discípulos. E ele diz: duro é esta palavra. Imagino que Nicodemos, naquele momento, ele também falou desta forma. Dura é esta palavra. Porque ele não estava entendendo. Deus, ele quer fazer algo na nossa vida. Ele quer que nós acordamos para a realidade, para viver somente para Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que escolher a quem nós queremos escolher, quem nós queremos servir. Nós temos a liberdade. E Jesus está falando com você. Jesus está falando comigo. Você tem todo o direito de escolher. Mas para você, eu tenho a vida eterna. João, capítulo de número 3, versículo 5. O arrependimento verdadeiro. Abre a sua Bíblia. João capítulo 5. João capítulo 3. Versículo 5. Diz assim: E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está aqui explicando para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui, ele não está falando do batismo. Jesus aqui, ele está falando da sua palavra. Jesus, ele está falando da sua palavra. Porque quando o homem, ele lê a palavra, quando ele deixa a palavra entrar dentro do seu coração, dentro da sua vida,
o Espírito de Deus, ele já faz morada. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário nascer de novo. É necessário se arrepender. A Bíblia nos diz que os nossos pecados, ele é lançado no mar do esquecimento. O pecado que você pecou até hoje, ele é lançado. Deus te perdoou. Deus não vai mais passar aquele pecado no teu rosto. Deus não vai te criticar por causa deste pecado, porque você foi perdoado. Você nasceu de novo. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Se você quer ter um encontro com Jesus, abandone a vida de pecado, porque Deus quer fazer algo novo na tua vida. O amor de Deus é muito grande pela minha vida e pela tua vida. Não podemos deixar ser levado pelo pecado. João capítulo de número 4, versículo de número 24. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Abre a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo de número 24. Que diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Meus amados, aqui Deus se encontra, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Uma mulher que teve 5 maridos. Uma mulher que estava longe de Deus. Mas Deus enviou seu filho para resgatar essa vida. Jesus fala para esta mulher: mulher, busca o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus fala para ela: disseste bem, porque tiveste 5, e agora o que tu tens não é teu. E Jesus começa a pregar para aquela mulher. Jesus começa a falar dos seus propósitos e desperta ela a uma pergunta: aonde que podemos adorar? E aqui nós entendemos: não importa o lugar que você esteja, o importante é que o seu coração esteja quebrantado para Deus. Ou em outras palavras, que você esteja convertido a Deus. Aí Jesus fala para aquela mulher: Deus é Espírito. E importa os que o adorem, adore em espírito
em verdade. Deus, Ele está procurando pessoas para o adorar, mas que tenha uma adoração sincera e verdadeira. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida. Porque do momento que você der espaço para o Espírito de Deus, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais você será a mesma. Aquela pessoa que vivia uma vida fazendo coisas erradas, mas quando ele ou quando ela conhece o verdadeiro Deus, ela toma uma posição de adorador, com o espírito verdadeiro, com o espírito sincero. Mas não é fácil, meus amados, para servir a Deus, mas é compensável. Nós enfrentamos muitas barreiras, enfrentamos muitas dificuldades, mas nós sabemos que a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança é espiritual. Confia. Porque depois que você entrega a tua vida, depois que você confia, depois que você crê no Deus verdadeiro, você vai entender que o amor de Deus, ele vai muito mais além. E aí, meus amados, começa o trabalhar de Deus. E quando eu aceito a Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, aí vem o segundo ponto. É uma confirmação para nós. É o batismo. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38, diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Quando eu estou me batizando, eu estou me batizando porque verdadeiramente eu creio no amor de Deus. Verdadeiramente eu tenho a certeza que este Deus a qual eu sirvo é um Deus verdadeiro. Por que que a igreja, a Assembleia de Deus, ela faz o discipulado? Para verdadeiramente aqueles que se batizar ter a convicção e a certeza do Deus a qual está servindo. Porque muitas pessoas, meus amados, se batizam, mas não sabem o porquê, não sabem o valor do batismo,
Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Temos que falar do amor de Deus. E temos que ensinar a verdade. Porque João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que esta pessoa pode ser liberta se ela ainda não conhece a verdade? Por isso que eu deixo aqui para você. Vai se batizar? Faça o discipulado. Conheça mais do Deus a qual você está servindo. Porque você só tem a ganhar. Não vai se batizar por emoção, por motivação de alguém, mas não, vou ter certeza que é isso que eu quero para a minha vida, que eu quero morar no céu, porque foi para isto que Deus te chamou, para morar no céu, para ser um verdadeiro cristão, não apenas com emocionalismo, mas com entendimento do que você está fazendo. João, capítulo de número 18, versículo de número 36. O reino de Jesus não é deste mundo. Abre a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. João, capítulo de número 18, versículo de número 36. E diz a palavra de Deus: e respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Jesus já está falando aqui do reino celestial. Jesus está aqui dizendo, deixando claro que o reino dele não é deste mundo, não é desta terra. Que o reino dele é celestial. Por isso que nós, servos de Deus, nós temos que lutar para nós chegarmos, aleluia, neste reino, nesta morada. Quando Jesus, ele fala para os discípulos que está se aproximando o tempo dele ser entregue nas mãos destes homens judeus, os discípulos ficam preocupados. Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E essa morada
é para você, é para mim, é para nós que acreditamos, é para nós que buscamos a vida eterna. A palavra de Deus diz: o que dará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Deus não quer que aconteça estas coisas na sua vida. Deus tem algo grande e precioso para você. Não se deixe ser levado pelas coisas deste mundo, porque o teu reino não é deste mundo. O teu reino é espiritual. A palavra de Deus nos diz: buscais em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Não é o cooperador Ailton Farias que está falando para você, que está te prometendo para você. Não, é Deus, é a tua palavra que está prometendo para você vida eterna. Você pode começar que nem Nicodemos, sem entender, sem compreender, mas tenha certeza que você vai entender. Se você se esforçar mais um pouco a ler a palavra, se você se esforçar mais um pouco a viver a palavra, o Espírito Santo, ele vai te revelar. Não tem nada escondido que Deus não possa revelar. Glória a Deus. E Deus quer revelar para a tua vida grandes coisas e coisas importantes que o homem jamais poderá revelar. Somente confia. Somente acredita que esse Deus é verdadeiro. João capítulo de número 3, versículo 6. Nascer da carne e nascer do Espírito.